Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir, a gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Alegria entrevistá-lo mais uma vez. Bom, completamos 15 anos, presidente, no dia 13 de março, um mês atrás. Nesses 15 anos a gente teve a oportunidade de fazer várias entrevistas com o senhor, mas essa é a primeira que eu faço com meus dois amigos da revista Fórum e do DCM, então é importante para a gente também, para simbolizar uma unidade progressista. Eu acho que a gente vai falar de vários temas importantes. Primeira pergunta que eu queria te fazer, partindo de um elogio, que é o seguinte: o senhor ganhou 3 eleições presidenciais, Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. O senhor é o Pelé da política brasileira. Nunca vai haver um outro Pelé e nunca vai haver um outro Lula. O Pelé não foi para a 4ª Copa, o senhor vai para a 4ª eleição. Por que o senhor quer o 4º mandato e por que o senhor acha que merece um 4º mandato? Olha, primeiro não se trata de eu querer um 4º mandato. Nem sempre você quer o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro. As circunstâncias políticas e o momento conjuntural que você vive decide se você deve ser ou não. Olha, primeiro porque nós temos um legado nesse país em que eu tenho muito orgulho das coisas que nós fizemos em todos os nossos mandatos. Segundo, porque é um compromisso moral, ético, eu diria até cristão, não permitir que um fascista volte a governar esse país. A democracia, para quem lutou para defendê-la e para quem lutou para derrubar o regime militar, custou muito caro a muita gente. E a gente, depois de um aprendizado de convivência democrática nesse país, ainda muito, muito curto, muito pequeno, com muitos saltos para cima e para baixo, com muitas quedas, a gente teve uma experiência muito bem sucedida, sabe, com a eleição do Tancredo Neves, mesmo sendo pelo colégio eleitoral. Depois teve o desastre da eleição, sabe, do Collor, sabe? Depois tivemos o sucesso da eleição do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Tivemos o Itamar Franco. Depois nós tivemos, sabe, a minha vitória, que foi uma passagem extraordinária, você passar de um cientista político, que era um cidadão considerado progressista, para um metalúrgico dirigente sindical. Depois da experiência bem-sucedida, você cair, sabe, eleger uma mulher primeiro como a Dilma, e depois você ter um golpe de Estado e depois você cair na mão de um fascista. Sabe? Nós não temos o direito de permitir que isso aconteça no Brasil. Nós temos o direito de brigar. E eu me sinto, primeiro, fisicamente muito bem, politicamente eu estou muito bem, estou com a saúde muito bem preparada e estou motivado. Eu estou motivado porque tem muita coisa para fazer para o Brasil que eu espero que no transcorrer das entrevistas vocês perguntem o que eu penso fazer. Então, mas a razão da minha candidatura é essa. Eu sou um cara que eu tenho um compromisso com esse país. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. Você está lembrado, sabe, que eu disse desde o primeiro posto, se ao terminar o meu mandato, esse povo estiver almoçando, jantando, tomando café, eu já realizei minha obra da minha vida. Depois disso, a gente aprendeu a fazer muitas coisas. E o Brasil vive hoje um bom momento. Um bom momento. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos, nós temos a maior massa salarial, nós temos o aumento do salário mínimo com aumento real de salário já, sabe, todos os anos seguidos. Nós temos a maior exportação da história do Brasil. Nós estamos com a capacidade produtiva na indústria Brasil, sabe, muito grande. Voltamos a exportar através da nossa indústria. Nós estamos numa situação, sabe, em que o povo está vivendo um pouco melhor, mas ainda aquém daquilo que é a expectativa do próprio povo. Eu aprendi muito cedo uma frase: quem está contente com o que tem não merece o que tem. É preciso sempre a gente estar querendo um pouco mais para a gente poder brigar. Então, eu sou candidato político, eu tenho muita coisa para fazer nesse país. Tem muita coisa. Nós apenas começamos a alicerçar porque foi mais difícil, sabe, recuperar 2 anos de desastre que foi o governo anterior do que, sabe, 2003. Mas muito mais difícil.
Porque no governo Fernando Henrique Cardoso tinha coisa para ser feita. Aqui não, aqui eles destruíram. Então, reconstruir uma obra destruída é muito mais difícil. E nós fizemos isso. E estamos colhendo muita coisa aqui no transcorrer da entrevista. Eu espero poder contar para vocês. Agora, obviamente que, como eu sou um democrata, sabe, o partido vai ter uma convenção em junho e o partido vai decidir se vai ser o Lula, se não vai ser o Lula, se vai ser outro, se não vai ser outro. A verdade é o seguinte, eu nunca tive com tanta energia para ser presidente da República como eu estou agora. Isso é visível. Eu acho que a manchete é o seguinte: o senhor é candidato a presidente da República, porque muito se falou aí nos últimos dias, inclusive especulação do mercado, que queria um outro candidato e tal, e o senhor está dizendo aqui para a gente que o vai para a reeleição. O mercado, se você analisar o mercado da Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. Então a gente vai ter sempre uma divergência. Muita divergência. Então, E eles não sabem que eu quero fazer muito mais. Eles não sabem que nós vamos fazer muito mais investimento em política de inclusão social, porque o povo brasileiro merece um pouco mais do que tem. Então eu queria avançar exatamente nisso, presidente, porque partindo desse pressuposto, eu queria lhe colocar uma pergunta na área econômica, né? A gente sai desse período do terceiro mandato com índices muito positivos, né? Tem o dólar ontem chegou a menos de 5, a inflação está controlada. E a Bolsa? A Bolsa vai bater hoje, 200 mil. Tem tudo isso, mas tem um sentimento de boa parte da população que o dinheiro não alcança o fim do mês. Aquela velha história, termina antes do fim do mês. E é meio generalizado, presidente. Eu converso às vezes com gente classe média o nível social que ele alcançou, ele exige uma série de coisas e acaba tendo esse sentimento de que as coisas não vão bem. Como o senhor pretende dialogar com esse eleitor? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida, é saber o sentimento do povo brasileiro, sobretudo o povo que eu represento. Eu levanto de manhã, vou tomar café, eu levanto de manhã, vou na academia. Sabe, quando é de domingo que eu vou, sabe, sentar um pouco na beira da piscina, eu converso com as pessoas para saber o seguinte, a minha pergunta é a seguinte: gente, como é que está a tua vida? Como é que está o teu salário? Você está com muita dívida? No que você gasta teu dinheiro? Eu faço essa pergunta para mim ficar de acordo com aquilo que é a vida real das pessoas. Então eu acho que as pessoas, a massa salarial cresceu, mas também a necessidade de consumo do povo cresceu. Exato. Sabe? Tem coisas que nós estamos fazendo investimento que a gente não fazia. As pessoas gastam 300, 400 reais por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar. As pessoas gastam dinheiro com o Mercado Livre. E agora tem as bets para assaltar o povo. Nós que brigamos a vida inteira contra cassino, eu pelo menos como cristão, agora o cassino está dentro da sua casa, está dentro da sua sala, está no celular do seu pai, no celular do seu avô, no celular da sua avó. Ou seja, induzindo as pessoas a fazerem aposta, sabe, que não deveria acontecer. Então, nós sabemos dessa situação, por isso nós estamos preparando um programa para resolver parte da dívida das pessoas, como nós já fizemos no Desenrola, sabe, em 2024. Ou seja, o Desenrola não atendeu toda a necessidade, mas nós agora queremos aperfeiçoar um programa para que a gente possa amenizar. Esse dia eu estava conversando com um casal de companheiro, e ele falou assim para mim: ó, Lula, eu e meu marido ganhamos 11 mil reais por mês. Eu trabalho e ele trabalha. Mas é o seguinte, cara, não me sobra um centavo no final do mês. Sensação. Não me sobra. Eu, às vezes, tenho que tomar um crédito consignado, sabe, para poder pagar o outro. Às vezes eu tomo no nome do meu marido toma no meu nome, para a gente poder ir enrolando a dívida. Não é normal. É importante que essas pessoas... Eu disse para ela, primeiro é importante que a gente brigue para você ganhar mais. Segundo, é importante que a gente controle a nossa capacidade de se endividar. Porque também tem muita coisa que facilita a vida da gente. Eu conto sempre a história, sabe, do meu cheque. Eu nunca gostei de crédito, de cartão de crédito. Nunca gostei. Mas um dia, sabe, a Clara Antes, a minha companheira Clara Antes, resolveu me convencer que era importante o PT ter um cartão de crédito para os filiados do PT. Eu tentei no Banco do Brasil, não consegui. Tentei na Caixa Econômica, não consegui. Onde é que eu consegui? Com o Lázaro Brandão no Bradesco. E o Lázaro Brandão, além de dar um cartão de crédito para o PT, que depois ele tomou prejuízo, porque a Justiça Eleitoral não deixou a gente fazer propaganda do cartão de crédito, sabe?
mas ele tinha adiantado 500 mil para o PT, para a gente pagar com a nossa publicidade. E aí eu ficava com aquele cartão de crédito pensando como é que eu ia gastar. Eu tinha vontade de comprar um determinado produto, que eu não vou dizer aqui, porque eu não sou tabagista mais. Eu tinha vontade, Eu já disse, então. Eu tinha vontade de comprar um produto e toda vez que eu ia comprar, custava $200, 200 e pouco dólares. Eu falava, não vou comprar, é muito caro, não vou comprar. Anos eu fiquei assim sem comprar. Quando eu peguei o cartão de crédito, estava na Suécia, cara. Eu vi o produto. E eu botei a mão no bolso, não tinha dinheiro. Eu comprei. Eu comprei porque você não vê dinheiro, é mais fácil você gastar. É mais fácil. E hoje é tudo pelo celular, não tem mais dinheiro em circulação. Tem gente que não sabe mais do cheiro do dinheiro. Então é o seguinte, eu estou preocupado com isso e nós vamos tentar encontrar uma solução definitiva para amenizar o sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente tente controlar essa jogatina que tomou conta dos meios de comunicação no Brasil, seja no mundo digital, seja no mundo, sabe, virtual. Ou seja, nós precisamos efetivamente tentar terminar, sabe, com essa guerra de jogatina que está no Brasil. E para esse mandato ainda, presidente? Para esse mandato? Não, nós temos que brigar ontem. Nós estamos fazendo boas discussões a respeito disso. Eu sei que não é um tema fácil, mas nós não podemos deixar continuar do jeito que está. Nós não podemos há muita lavagem de dinheiro nesse mundo. E se a gente quer combater o crime organizado, a gente vai ter que atacar todos os flancos. Todos, sem distinção. Não tem como a gente não fazer um combate ao crime organizado, sabe, com todas as armas que a gente puder. Sabe, e nós sabemos que tem muita lavagem de dinheiro nas fintechs, tem muita, sabe, na Bet, tem muita gente fazendo aposta, tem muita gente que, sabe, explora demais o povo. E nós então precisamos agir. Obviamente que não é uma coisa difícil, nós estamos discutindo com a Justiça, com a Fazenda, com o COAF, com o Banco Central. O que nós queremos é que seja um movimento do conjunto da sociedade brasileira para tentar resolver o problema da dívida da sociedade, e nós vamos apresentar uma grande proposta, e, ao mesmo tempo, a gente tentar amenizar o sofrimento do povo, gastando dinheiro, às vezes, induzido pela jogatina que está sem nenhum controle nesse país. A minha geração é do tempo que o jogo do bicho era ilegal, ainda continua sendo ilegal. Né? Eu sou do tempo que a Igreja Católica não deixava pensar em cassino porque era jogo de azar, o povo pobre, se bem que o pobre jamais iria no cassino. Sim, mas aí, por excesso de zelo nosso, de não deixar criar o cassino, sabe? Eu lembro que aqui no Brasil se discutia, vamos fazer o cassino no Nordeste, que a parte mais pobre vai desenvolver o Nordeste. Não, o cassino veio para dentro da nossa sala. O cassino veio para dentro do celular, que muitas vezes a mãe dá para o filho de 10 anos, de 12 anos, sabe, brincar. Então, como é que a gente controla isso? Então, nós estamos levando muito a sério esse negócio. Então, eu estou te falando isso porque nós vamos tentar resolver parte do problema da dívida. Não que eu não queira que o povo tenha dívida. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de se endividar. Quando a gente tem uma dívida, porque a gente comprou um patrimônio novo, adquirir um patrimônio é importante. Porque também ninguém tem dinheiro para comprar a prazo. Mas o que é importante é que a gente seja regulado. Eu conto sempre uma coisa que é o seguinte, em dezembro de 2023, dezembro de 2008, quando veio a crise do subprime nos Estados Unidos, está lembrado? Claro. Tinha uma crise comercial no mundo. O mundo estava sendo desativado. O que eu fiz? Eu peguei a televisão, fiz um pronunciamento de 8 minutos em rede nacional, convidando o povo brasileiro a se endividar. A se endividar com responsabilidade, só podendo gastar aquilo que o seu salário poderia pagar para que ele não se comprometesse. E foi pela primeira vez na história desse país que a classe C e D consumiram mais do que a classe A e B. Porque foram a compra com responsabilidade. Queria aproveitar. A gente está vendo as pesquisas e o Flávio Bolsonaro aí pontuando. O quanto que isso causa preocupação para o senhor? O quanto as pessoas precisam saber disso que o senhor está contando e por que não está chegando para a população esse recado que o senhor está dando? Olha, eu tenho dito que esse ano vai ser o ano da verdade contra a mentira. Os 2 primeiros anos foram o tema da reconstrução do país, sabe? Da reconstrução. O ano passado foi um ano que nós semeamos tudo que a gente tinha que semear. E esse ano é o ano da colheita.
Então, é o seguinte, quem mentiu, mentiu. Quem não mentiu, daqui para frente vai ser pego de calça curta, como Já foi pego. Como agora. o Flávio foi, com aquela agora. brincadeira do cara comendo Comendo um caminhão de comendo lixo. coisa, Do pai dele. e ele se esqueceu de perceber que aquilo era no governo do pai dele. Tá? Então, daqui para frente é o seguinte, a política séria de olho por olho, dente por dente, com base na verdade. Nós não vamos deixar uma mentira ter vida longa. A mentira tem que ter vida curta e a verdade tem que durar, porque nós precisamos levar a sociedade brasileira ao momento eleitoral discutindo com a seriedade que precisa discutir para escolher um chefe de Estado. Por exemplo, Se ela for na base da mentira, o resultado pode ser um desastre para a democracia e para a sociedade brasileira. deixa eu trazer um dado da verdade, que é muito importante, quer dizer, que inclusive justifica o fato de a gente ter criado uma empresa. Foi o final de 2010 o melhor momento da história econômica do Brasil, isso é inegável. Brasil bombando, crescendo 7,5% ao ano. Né? E o debate político, eleitoral, ele era feito com base em coisas racionais. Você viu os números, os resultados comparados e assim funcionava. Eu até trouxe uns dados aqui, ó, o senhor não vai se lembrar. Isso aqui é Bovespa. Ela vai de 20 mil pontos para 70 mil pontos. Cai na crise de 2008 e volta. Né? Isso aqui é governo anterior ao seu, caiu. Andou para trás e caiu. Isso aqui é o governo Lula 3. Hoje, a gente vai dar sorte para o senhor, hoje a gente vai ter 200 mil pontos na Bovespa. É possível que isso aconteça. Né? E esse aqui eu achei mais interessante ainda, isso aqui, ó. Isso aqui é Embraer no governo passado, isso aqui é Embraer no governo Lula. A Embraer subiu 300% no seu governo. Aí algumas pessoas acham que isso acontece por milagre. Que foi, não, aconteceu porque subiu, porque resolveram comprar avião. Mas não é assim, né? Quer dizer, tem BNDES, tem política industrial, tem muita coisa, né? A última vez que eu encontrei o senhor ali lá em São Carlos, foi para comemorar um negócio de 74 aviões comprados pela Latam. Agora o senhor está nessa há muito tempo. E também inauguração do primeiro supersônico brasileiro também, feito no Brasil. Mas então, mas isso o senhor batalhou há muito tempo. O senhor foi no Chile atrás desse acontecimento. Então eu queria que o senhor falasse de coisas que às vezes as pessoas não percebem, mas que não estão caindo do céu como fruta madura. Assim. Isso é plantado. Veja, toda vez que E o mercado, muita gente do mercado reconhece. Eu queria até mandar um abraço, presidente, porque eu tenho uma fonte na Faria Lima, que é o Faria Limer petista. Ele sempre enfatiza esses dados do senhor, que são superiores ao de qualquer governo. Deixa eu te dizer uma coisa, Artuxa. Desde que eu cheguei na presidência em 2003, é importante contar essa história, porque quando eu cheguei em 2003, os economistas de esquerda do meu partido, eu vou dar o exemplo de uma inatacável, Maria da Conceição Tavares. Ela dizia, o país está quebrado, o Lula não vai conseguir governar. Tá? Até os de direita que ficavam dizendo, está difícil, o Lula não vai dar conta do recado, não sei das contas e tal. O Brasil devia 30 bilhões de dólares para a FMI, não tinha dinheiro para pagar as nossas importações, o malandro era recebido pelo presidente do FMI, a inflação estava quase a 12%, está lembrado? Então, nós entramos aqui, vamos colocar a casa em ordem, vamos tentar fazer. Foi um ano muito difícil, o primeiro ano, no segundo ano deu uma melhoradinha, no terceiro piorou, veio o tal do mensalão em cima de nós. O senhor falava desde o começo que viria o espetáculo do crescimento. Então, veja, eu não esqueço nunca, eu ia na Ford fazer uma assembleia com os trabalhadores e eu falei, vocês vão ver que esse ano vai começar o espetáculo do crescimento. A gente se lembra. Avacalharam comigo. Eu não vou citar o nome de quem avacalhou, mas economista na televisão, porque o Lula está fazendo fantasia. Naquele ano a economia cresceu 5,8%. Essas pessoas nunca pediram desculpa para mim. Mas eu tinha consciência de que as coisas iam dar certo. A gente estava trabalhando para isso. E estava acontecendo um fenômeno na economia brasileira que era, a gente estava calçando a parte de baixo da sociedade. A gente estava colocando um pouco de concreto ali para fazer subir, sabe, a escala social das pessoas. A gente começou a fazer muita política de crédito. O Banco do Brasil começou a emprestar mais, a Caixa começou a emprestar mais, o BNDES começou a emprestar mais, o BNB começou a emprestar mais, as pessoas começaram a ganhar mais, os trabalhadores de carteira assinada foram crescendo, ou seja, e nós chegamos a uma situação em que terminamos o ano com 7,5% de crescimento, o comércio crescendo quase a 13% e a inflação dentro da meta. O Lula tem sorte. Sabe? O Lula tem sorte. No segundo mandato, foi a mesma coisa. Agora, a mesma coisa.
A gente não tem sorte, a gente tem compromisso. O quarto pode ser melhor que o terceiro, presidente? Pode. O quarto? Pode, e só tem uma razão de eu ser candidato, é para ele ser melhor. Depois nós vamos entrar em detalhes. Eu queria até perguntar uma mas coisa deixa eu lhe contar uma coisa do terceiro. Deixa eu contar uma coisa do terceiro. A economia brasileira, é importante a Faria Lima saber que não é por causa deles. A economia brasileira não crescia acima de 3% desde que eu deixei a presidência da República em 2010. Eu vou repetir. A economia brasileira não crescia acima de 3% desde que eu deixei a presidência da República em 2010. Nós queremos mais, hein? Ela só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei presidente da República em 2023. Agora, então, o que eu posso dizer para o brasileiro, se vocês quiserem escolher um presidente, por favor, escolha alguém que tenha muita sorte. Muita sorte. Porque de azarado já chega o povo. É importante que a gente escolha alguém que tenha compromisso de verdade. E não é só a economia que cresceu, a indústria Brasil. Fazia quanto tempo que a gente não tinha superávit comercial de coisa manufaturada? Começamos a ter. Abrimos 518 novos mercados em 3 anos e meio para os produtos brasileiros. O Brasil voltou a ser um país levado a sério no mundo inteiro. Poucas vezes na história o Brasil foi respeitado como o Brasil é respeitado hoje. Tanto pelo Trump, quanto pelo Putin, quanto pelo Xi Jinping, porque nós fazemos questão de respeitar e queremos ser respeitados. Quantas vezes nesse país teve tanto crédito como está hoje? Você pegou a Bolsa, pode pegar o Banco do Brasil, pega a Caixa Econômica, pega o BNB, pega o BASA, pega o BNDES. Se passou 4 anos aqui dizendo, não, tem caixa preta no BNDES, tem caixa preta, vou abrir o caixa preta no BNDES, tem corrupção no BNDES. O que eles encontraram no BNDES? Um banco falido por incompetência. O que nós fizemos? Recuperamos o BNDES. E está batendo recorde de financiamento outra vez. Quando você tem compromisso, quando você quer fazer, as coisas dão certo. E eu jamais iria concorrer a um mandato para fazer as coisas darem errado. O meu 4º mandato é para fazer esse país dar um salto definitivo para se transformar num país desenvolvido. Eu quero fazer uma pergunta, então, já olhando para o 4º mandato. A taxa de juros está a 15%, presidente. Eu sei que o senhor não deve estar satisfeito com isso, mas tem aí uma pressão também, porque a meta da inflação definida no começo do governo foi de 3% e teve que se construir o arcabouço fiscal. É difícil para a população entender essas coisas. Queria que o senhor explicasse e me dissesse assim, para o 4º mandato, isso muda? Depois da casa arrumada, é possível pensar em outras coisas ou vai se manter esse mesmo padrão na economia? Uma coisa que você precisa entender, Rovair, para me ajudar a divulgar o povo brasileiro, é que quando você encontra uma economia destruída, você não pode começar a administrar sem levar em conta que ela está destruída e que você precisa consertá-la para destruir. Você está lembrado que em 2004 eu levei o superávit primário para 4,25. Porque a gente estava numa situação muito delicada e eu precisava passar seriedade para poder convencer as pessoas de que o Brasil era um bom receptor de recursos estrangeiros se a gente fosse com seriedade. Ora, e eu fui procurar o presidente do FMI, que era o alemão, o tal de Kohler, para dizer para ele, eu aprendi economia com uma mulher analfabeta, que me ensinava a não gastar mais do que eu ganhava, e é assim que eu vou cuidar do Brasil. Você pode ficar quieto que eu vou pagar o FMI. E o que aconteceu em 2005? Paguei o FMI e pela primeira vez, a coisa que mais custou nesse país eu fiz, que foi fazer um colchão de segurança econômico acumulando 270 bilhões de dólares de reserva internacional. A primeira vez que a gente teve reserva nessa magnitude. E até hoje essas reservas estão sustentando o Brasil. Até hoje essa reserva deu estabilidade para o Brasil. Ora, porque, quando eu tomei posse, eu tinha na cabeça o fracasso do Valença. O Valença foi metalúrgico junto comigo. Ele fez a greve em 80 em Guidante, quando eu fiz a greve no ABC. E o Valença foi um fracasso no governo. Ele foi candidato à reeleição, teve 0,5%. Aquilo estava martelando a minha cabeça. Eu falava, eu não posso fracassar, eu tenho que dar certo. E eu tenho muito orgulho. Pode me comparar com qualquer presidente da história do Brasil. Pode pegar todos. De Marechal Deodoro da Fonseca, sabe, até
o último cidadão que passou por aqui. Eu duvido que algum deles junto, ou todos eles juntos, fizeram 50% da política de inclusão social que nós fizemos nesse país. Nós sozinhos fizemos mais universidade que todos eles juntos. Nós sozinhos fizemos mais escola, institutos federais do que todos eles juntos. Nós sozinhos colocamos mais estudantes na universidade que todos eles juntos. Nós sozinhos fizemos mais escolas de tempo integral do que todos eles juntos. É tudo? Não. Ainda é pouco diante da necessidade e do atraso. Porque eu não sei se vocês sabem, meus queridos, quando Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492, em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade só foi feita 400 anos depois. Essa é a diferença do Brasil com outro país, e é esse país que eu tenho que mudar. Mas, presidente, deixa eu aproveitar o cenário internacional um pouquinho. O senhor falou duas vezes aí no fato de ser cristão. O Papa está sendo hoje a principal voz contra o Trump. E o senhor vai para a Europa encontrar lideranças progressistas. Como é que o senhor encara o seu papel diante da ofensiva fascista no mundo? E o Trump como Jesus Cristo também. E o Trump, o papel de Jesus Cristo, importante também. Vamos fazer duas coisas. A primeira com relação ao comportamento do presidente Trump. Perfeito. Eu acho que o presidente Trump ele faz um jogo eminentemente na tentativa de agradar o povo americano para tentar passar a ideia do país potência, do país preponderante, do país onipotente, sabe, do tal povo, do MAGA, né? Sabe, daquele Isso aí. povo superior. Obviamente que nós somos admiradores dos Estados Unidos, um país que cresceu, se desenvolveu, a maior economia do mundo, o maior país bélico do mundo, maior tecnologia, tudo isso a gente admira, a capacidade de trabalho do povo americano. Mas isso não é pelo autoritarismo do presidente. Isso é, sabe, pela conjuntura econômica, pela importância do país, pelo grau de universidade que eles têm. Então o Trump não precisava ficar ameaçando o mundo. Eu disse para o Trump, olha, a gente tem que escolher se a gente quer ser temido ou a gente quer ser amado. Esse é o papel do líder. As pessoas podem me considerar liderança porque gostam de mim. E as pessoas podem achar que eu sou líder porque tem medo. E quem tem medo não vê liderança. Vê o mau gosto. É diferente. Então acho que o Trump não precisava disso, o povo americano não precisava disso. Essas ameaças do Trump não fazem bem para a democracia. Essa guerra do Irã é inconsequente. Agora a gasolina nos Estados Unidos está 35% mais cara. O Brasil é um dos países em que o combustível está mais baixo no mundo nesse momento. Aqui subiu também. É importante você falar da BR. Mas eu vou falar. Só um Então, pouquinho mais veja, sobre internacional. então, eu acho que o Trump não precisava disso. Eu, quando conversei com o Trump, eu disse, olha, eu tenho 80 anos de idade. Você vai fazer 80 anos 14 de junho. Portanto, doido, octogenário, não tem que ficar falando coisa que não tem interesse para o seu povo. Você tem o interesse dos Estados Unidos, tem o interesse do Brasil. A base pela qual você nos taxou não é verdadeira. Você não tem déficit com o Brasil, você tem um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. É só você perceber que está errado a lógica. Perceber que está errado. Eu acho que ele compreendeu. Recuaram, né? Acho que ele compreendeu. E a coisa está bem amenizada. Eu falei para ele, se você quiser combater o crime organizado, fechamos acordo agora. E a semana passada, a nossa Receita Federal, sabe, com a receita dele, resolveram fazer troca de informações para a gente prender, sabe, contrabando de arma, prender narcotráfico, prender o crime organizado. E o Ramagem, sabe? Isso teve alguma coisa da O Polícia Ramagem acho que Federal? vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha, não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Mas com relação ao Trump é isso. Eu espero que ele, aos poucos, vá aprendendo aquela imagem de Jesus Cristo, aquilo é sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita no sistema multilateral, quem acredita na democracia. O senhor teve muito Essa reunião do Papa Francisco, o Papa Leão XIV está surpreendendo bem? Não, está bem. Eu tive com ele, saí muito bem impressionado e aproveitar a tua pergunta para ser solidário a ele, que está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Ninguém precisa ter medo de ninguém.
Eu disse para o Trump, não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo. Eu não quero guerra com você. A minha guerra com você é no argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado. Bem, aí entra na questão da democracia. Sim. Nós tínhamos um fórum criado por nós aqui, pelo Petro da Colômbia, pelo o presidente da Espanha e pelo o ex-presidente Boric. Agora vai ter uma reunião que vai ter lá muita na Espanha, gente. né? Vai ter em Barcelona, vai estar a gente Colômbia, vai cobrir, vai estar inclusive. o Boric, vai Vamos estar tá lá. o México, vai estar a África do Sul, vai ter muitos países, sabe? E nós vamos lá para poder tentar mostrar a importância de fazer com que a democracia recupere o seu espaço, sabe, no coletivo mundial. Porque fora da democracia qualquer coisa é pior. Não tem nada melhor. A democracia é um regime difícil, porque a democracia você tem que conviver com a imprensa, você tem que viver com o sindicato, você tem que conviver com greve, tem que conviver com a oposição, tem que viver com o Congresso, sabe? Mas isso é que é a riqueza da democracia. É o contraditório, sabe? Está presente a todo momento. Ou seja, quando você fala democracia, você não está falando de um pacto de silêncio. Não. Você está falando de uma sociedade em ebulição. A sociedade se movimentando, tentando conquistar, tentando protestar. E o nosso exercício é esse, é de lidar com essas coisas e construir sempre o caminho do meio. Tem a derrota do Orbán, né? Eu, sinceramente, acho que nós precisamos apenas dizer o seguinte: é preciso definir na cabeça do povo o que é democracia. Democracia não é apenas o direito de votar. Democracia, as pessoas querem votar, as pessoas querem controlar o comportamento dos seus eleitos, as pessoas querem o direito de trabalhar decentemente, as pessoas querem comer decentemente, as pessoas querem estudar, as pessoas querem ter acesso à cultura, ao lazer, as pessoas querem construir sua família dignamente, as pessoas têm que ter direito de ser cidadãos e cidadãs. E a democracia não pode fugir disso, senão não tem explicação o exercício da democracia. Não é democracia. É com essa força de vontade que eu vou defendendo a democracia e as instituições que garantem a existência da democracia. Só para um ponto rápido, presidente, que o senhor falou dos combustíveis dos Estados Unidos, eu não queria deixar passar aqui no Brasil. Um dos grandes estragos desse golpe de 2016 foi o desmonte da Petrobras, a privatização da BR, feita no governo Bolsonaro, e o senhor falava na campanha pelo terceiro mandato em reestatizar a BR Distribuidora. A gente entende as dificuldades, obviamente, mas o senhor assume esse compromisso de que vai ter distribuição da Petrobras no quarto mandato? A Petrobras vai estar do poço ao poço, por exemplo? Deixa eu só te dizer uma coisa. Na privatização da BR, na privatização está escrito que se a gente quiser adquiri-la só a partir de 2029. Até lá, ela pode ser vendida por qualquer pessoa, menos para a própria Petrobras. Que é um escândalo. E a mesma coisa vale para a Eletrobras. Tá? Porque são dois escândalos. Ou seja, São dois escândalos. Ou seja, a Petrobras, como não tentaram, como não conseguiram privatizar a Petrobras, eles foram tentando privatizar parte da Petrobras. Então, vendo uma refinaria aqui, vendo outra refinaria ali, venderam Clara Camarão, que produz querosene de avião no Rio Grande do Norte, que eu fui inaugurar, venderam a refinaria da Bahia. Mas às vezes o povo não entende, ele vai lá e só vê o preço. Né? E vender a BR. Então, veja, agora, se a gente tivesse a BR na nossa mão, o não aumento de preço seria controlado por nós. Agora, embora a gente esteja numa briga muito grande, porque nós isentamos PIS e COFINS, sabe, dos impostos do óleo diesel, nós fizemos um acordo com o governo do Estado e estamos dando uma subvenção. Eles abrem mão de uma parte do ICMS, nós estamos dando subvenção de outra parte. Sabe? Estamos cobrando o imposto dos exportadores, que foi derrotado, mas nós que vamos ganhar para a gente poder compensar e não permitir que o preço do combustível da guerra do Irã chegue ao preço do feijão, ao preço da salada, ao preço do pão. Esse é o nosso objetivo, e muito menos ao tanque de um caminhoneiro autônomo, sabe, que mal e porcamente consegue sobreviver com o preço do frete. Então, essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra. E, obviamente, que eu quero dizer para você, da mesma forma que no meu primeiro mandato eu comprei uma empresa para distribuir gás, para a gente poder controlar o preço, e eles venderam, eu ainda sonho que a gente vai ter uma empresa distribuidora de gás. Eu ainda sonho que a gente vai ter distribuidora de combustível. Porque até agora ele usa a marca Petrobras.
Sim. Até agora. Então não tem sentido. Sabe aquele negócio? A competência de governança da direita é dizer o seguinte: o Estado é fraco, sabe? E entra a direita no governo para vender o quê? Para vender o Estado. Para vender, sabe, as coisas que o Estado tem que... Vamos pegar a Eletrobras como exemplo. Tem gente que não gosta que eu fale da Eletrobras, não, mas a Eletrobras, que era uma empresa modelo nesse país, ela foi vendida. E vocês sabem o jeito que ela foi vendida. Pois bem, essa empresa foi vendida para ser moralizada. Um presidente da Eletrobras ganhava R$60 mil quando ela era pública. Hoje deve estar ganhando por volta de 400 mil por mês, fora milhões de bônus. Milhões de bônus por ano. Em nome de que moralização? Que moralização? E eu ainda sonho em que a gente vai criar uma outra Eletrobras. Presidente, ou que uma empresa mais moderna e melhor. Eu queria falar de economia popular. Assim. Tem algumas, essas questões, obviamente, são muito importantes, mas tem questões que estão ali no dia a dia do povo trabalhador. Uma é essa questão do endividamento. As famílias estão endividadas, o senhor sabe disso. Eu queria saber se o senhor já pode anunciar aqui para a gente o que vem aí de projeto do governo nessa área. Não, mas tem mais uma. A questão dos aplicativos, dos trabalhadores de aplicativo. Está tendo um problema lá com o Congresso de aprovação disso. E, por fim, eu sei que não é de vocês, mas colou no governo, como cena do governo, essa questão da taxa das blusinhas. O que teve de gente me pedindo para perguntar disso, quando eu falei que vinha falar com o senhor, então queria ouvir, porque eu sei que na época, por exemplo, a Janja era contra, teve toda essa conversa, não foi um tema fácil. O senhor mesmo está bem em dúvida se devia ou não aprovar, mas os governadores, o Congresso, aprovaram. Foi aprovado quase por unanimidade. Não, na verdade, o Congresso aprovou, sob pressão do comércio varejista, sabe, dos comerciantes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ou seja, as lojas mais organizadas fizeram uma pressão, o que eu achava um absurdo. E nós concordamos com o Congresso Nacional, quando ele aumentou 20%, mas depois os governadores voltaram a aumentar o ICMS. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$50, R$60, R$70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo, mas as pessoas de baixo poder aquisitivo que compravam aquilo. E que ainda compram. Eu sei do prejuízo que isso trouxe para nós. Eu sei do prejuízo. Né? A economia popular, veja... eu converso muito com companheiros que trabalham, sabe, no comércio, nos bancos, nas fábricas. Eu converso muito com o pessoal terceirizado. Ainda ontem aqui em Brasília a gente fez com que a gente vai ressarcir o valor da creche para os terceirizados. Você vai receber por mês R$515 mil, R$515 por cada filho com menos de 5 anos, 11 meses e 30 dias, ou seja, com menos de 6 anos. Então, nós temos que levar em conta essa necessidade de pensar na economia, levando em conta sempre o privilégio para as pessoas que têm menor poder aquisitivo. E não prejudica o grande comércio, porque se você entrar numa loja grande em São Paulo, você vai ver roupa vindo do Vietnã, roupa vindo da China, roupa vindo de Bangladesh. A diferença é que um está vendendo na loja, outro está vendendo na calçada, e outro está vendendo pelo celular, pelo Mercado Livre. Sabe? Esse é um problema que nos trouxe problema e inquietação. Não vai mudar isso? Sabe? Não tem... Deixa eu te falar, eu só não posso anunciar o que nós vamos fazer, porque nós temos um plano de trabalho para um determinado momento a gente fazer o anúncio. São vários anúncios que nós queremos fazer e a gente agora só vai anunciar quando tiver tudo pronto. Eu não quero anunciar mais nada, que ao anunciar vai demorar 40 dias para entrar em vigor. O Durigan falou de 20% do FGTS. Eu quero anunciar, pagamento de dívida. eu quero anunciar as coisas tudo de uma vez, quando tiver tudo pronto para funcionar. Mas vai ter coisa, vai ter novidade nessa área. Vai ter coisa boa, sabe? Vai ter coisa boa. Se não é para ser boa, não vamos fazer. Sim. Nós estamos pensando em vários setores, é um trabalho meticuloso, sabe? Exige muita seriedade. Eu estou envolvendo todas as pessoas que têm alguma coisa a ver com isso, para que quando a gente anuncia, isso possa ter um efeito, sabe, no bolso das pessoas. A ideia básica é você, sabe, fazer com que sobre alguma coisa para o povo brasileiro. A gente não tinha discutido o FIES na primeira reunião, mas outra vez o pessoal do FIES está devendo. Então a gente vai ter que colocar também como é que a gente vai
aliviar a conta do cara que fez um crédito para estudar que está com dificuldade de pagar. Presidente, queria dois pontos que são difíceis assim para o governo comunicar o que está sendo feito: segurança pública e combate à corrupção. Por que é tão difícil para o governo dar o recado sobre o que está sendo feito, e para a direita é só bandido bom é bandido morto? E onde é que a coisa pega aí? Isso é uma coisa crônica no Brasil. Quem é de São Paulo sabe que nos anos 80, quem disputava a campanha política era ter que ouvir Gil Gomes, Afanásio Jazade, sabe? Bandido bom é bandido morto, sabe? Essa história. Tá? O que acontece é que, em 1988, houve uma Constituinte que foi aprovada, uma nova Constituição. E nessa Constituição, nós, os constituintes, atendendo ao apelo dos estados, porque estavam cansados do governo federal, através dos militares, ter interferência nas políticas de segurança dos estados, nós garantimos na Constituição que a segurança pública é da responsabilidade do Estado. O governo federal tem a Polícia Federal, que é quase uma polícia fazendária, que ela só pode entrar quando tem um pedido, e tem a Polícia Rodoviária Federal, que cuida das estradas federais. Tá? Então, eu estou com a PEC no Congresso Nacional, ela já foi aprovada na Câmara. A hora que a PEC for aprovada no Senado, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública. Ao criar o Ministério da Segurança Pública, você vai ter que ter um orçamento muito poderoso. Já está definido isso. Você vai ter que ter um orçamento, ou seja, não dá para você pensar em segurança pública. Sabe qual é o fundo de segurança pública que tem o governo federal? Hoje, 2 bilhões. Sabe quanto que o Estado como a Bahia gasta? Quase 10 bilhões. Então, o que nós temos? Nós fazemos alguma ajuda, compra uma viatura aqui, compra uma coisinha ali, mas segurança pública não é isso. Na hora que foi aprovada a PEC, que definiu o papel da União na segurança pública, aí esse país vai ter segurança pública, sabe, com Polícia Federal com mais gente, com mais inteligência, com Polícia Rodoviária Federal com mais gente, com mais inteligente, e com uma Guarda Nacional, sabe, para fazer as intervenções necessárias para ninguém nunca mais falar em GLO. Tá? Então, isso está na minha cabeça e a gente está trabalhando com muito carinho a elaboração de um plano. A outra coisa é a questão do crime organizado e a questão Você vê, a Polícia Federal, nesses nossos 3 anos e 8 meses de governo, já desbaratou 10 milhões, sabe, de bandidos nesse país. Já muita coisa. Qual é o problema da violência? É que quando você apura a corrupção, você prende o bandido, aparece a corrupção. Aparece no governo de quem? Aparece no governo de quem combate a corrupção. No governo de quem não combate a corrupção, não aparece. Então, é como o governador para escolher um crime. Sabe? Nunca define tipificar o crime. Então, o cara morreu, não apareceu. Você não acha quem matou, você não sabe quem morreu. Ou seja, então o crime não aparece. Aí começa a cair. Não. O que nós queremos é um jogo da verdade. Sabe? Nós, agora diz para o delegado-geral da Polícia Federal, todo crime que a Polícia Federal desvendar, todo e qualquer crime, tem que dizer quando é que começou a funcionar a quadrilha, quando ela foi criada e em que governo. Para que a gente dê à sociedade a dimensão, sabe, da serpente que botou o ovo, que germinou falando nisso, o crime organizado e o bandido. Banco Master, né? Que eu acho que é uma conversa que eu gostaria de ouvi-lo, porque tem 2 diretores do Banco Central que foram presos, que estão com tornozeleira eletrônica. Isso teve origem, a gente sabe aonde, não foi na gestão do Galípolo, ao mesmo tempo foi na gestão do Roberto Campos Neto. O senhor não acha que o Galípolo deveria falar um pouco mais sobre isso, então, até em defesa da gestão dele? Deixa eu te falar uma coisa, Rovac, que é muito importante. Veja, se você pegar a cronologia do Banco Master, você vai perceber o seguinte: em 2019, no começo, em fevereiro, houve o primeiro pedido de legalização do Banco Master. O presidente do Banco Central era o Ilan. Negou. Ele negou. Ele negou.
Quando chegou em setembro do mesmo ano, já era o Roberto Campos, ele legalizou. Então, de lá para cá, você pega a árvore cronológica de quem foi quem, você vai perceber que foi tudo no governo passado. Tudo no governo passado, a mesma coisa do INSS. Tudo no governo passado. Então, o que eu disse ao companheiro Galípolo? Olha, o que eu quero de você é que você preste contas à sociedade da onde que está a origem disso. Ou seja, eu não quero que você acuse o Roberto Campos. Eu não quero que você acuse ninguém, porque você não é policial. Você não é procurador. Eu só quero que você mostre para a sociedade quem é quem no cinema. Quem é o artista principal, quem é o coadjuvante, sabe? Para que o povo saiba quem é as coisas. Sabe? E ele está. Aliás, o deputado Pimenta fez isso muito bem na CPI, quando ele fez a cronologia do Banco Master, que ele chamou de Bolsonaro. Tá. Então, eu tive conversa aqui, não sei se você se lembra do PowerPoint que a Globo News fez. Pois é, essa história do PowerPoint é um bom ponto. Eu tive uma conversa com o dirigente da Globo. Teve? Tive uma conversa para mostrar a irresponsabilidade daquele PowerPoint. Mostrar a irresponsabilidade. Tentar mostrar a conexão de um cara com o presidente da República, tentar mostrar a conexão de um cara com o Banco Central. Com Galípolo. E ainda colocar a bandeira do PT. Bandeira do PT da Bahia. A bandeira do PT. Como eu já fui vítima muitas vezes, eu tive uma conversa muito séria. Não dá para a gente admitir mais esse tipo de sacanagem. Então, não dá. O senhor falava muito em democratização da mídia antes de vencer essa terceira eleição. O senhor acha que hoje a mídia brasileira é mais ou menos democrática do que era quando o senhor ganhou? Eu acho que nós temos um problema. Obviamente que com a internet solta do jeito que é, não pode ter nada mais democrático do que os meios de comunicação nesse país. Eu acho que tem. Agora tem preferência. Tem preferência política. Tem preferência ideológica. Sabe, eu fui vítima disso em 89, fui vítima disso em 94. Pode ser de novo agora. Em 98, fui vítima disso em 2002. O senhor está sendo vítima disso de novo? Em 2002, eu chamei a Globo para conversar comigo, porque o jornal Globo dava mais destaque a Luiz Helena, que era a última colocada, do que ao presidente, que era o primeiro colocado. Eu chamei só para perguntar qual era o critério. Qual era o critério? Depois veio 2006. Sabe? Nós fizemos a campanha contra o Alckmin, depois veio 2010, depois veio 2014, a canalice que foi feita com a Lava Jato. Ou seja, que a imprensa não pede desculpa, então também não vou ficar lamentando, mas eles criaram alguns monstros em nome do combate à corrupção, você levar em conta o que estava acontecendo nesse país, você levar em conta o que estava acontecendo nesse país, e eu sei o preço que eu paguei. E, para mim, aceitar concorrer a um terceiro mandato era deixar todo o rancor de lado, porque ninguém consegue governar se ficar, sabe, com o espírito de vingança. E é assim que eu estou governando esse país. Mas eu não posso permitir que eles achem que eu esqueci o que eles fizeram. Não pode, eu sei que a minha família foi destruída. O senhor pode dar mais detalhes dessa conversa? Essa conversa. O que eles disseram para o senhor? O que eles falaram? Agora, só queria disseram que não foi, que foi uma pessoa que fez, foi mandada embora. Foi estagiário. Ou seja, quem é que pagou o pato? Um bagrinho. Foi. Um bagrinho. Ou seja, de que lado que a corda arrebenta? Do lado mais fraco. Sabe? Então é isso. Mas eu sei qual era a intenção. Comecei qual era a intenção do Alberico em 89, na montagem daquele debate com o Collor. Então, o fato de eu relativizar essas coisas é porque eu também não posso ficar em guerra a vida inteira, como o Brizola fez com a Globo. Eu não quero ficar em guerra. Sabe? Eu fui eleito para governar esse país, eu quero governar. Mas é importante a gente lembrar, sabe, a questão da Previdência Social. Você sabe que eu sou um cara que eu tenho mágoa pessoal dessa CPI, porque eu queria que a CPI fosse feita pelo PT. É a bancada do PT que tinha que convocar a CPI. Porque foi a Polícia Federal e a nossa CGU que descobriu a falcatrua montada no governo passado. Então vamos nós fazer. Não é possível fazer CPI, porque nós estamos no governo. Eu falei, não é o governo que vai fazer CPI, é o partido que vai fazer. É a oposição que vai fazer, sabe? O nosso partido. Não quisemos fazer, eles fizeram. Não colocaram nenhuma pessoa dele.
Nomes que todo mundo sabia quem foi. Você vai... E aí colocaram dois relatores que são candidatos à eleição para o Senado, que quiseram fazer da CPI uma peça de campanha, passando a mentir o tempo inteiro. Começaram pelo seu irmão e acabaram no seu filho. Então, gente, é o seguinte, essa história toda eu já conheço. Então, o que eu disse, sabe, nessa discussão? Falei, é importante que a gente tenha muita responsabilidade daqui para frente. A gente não pode aceitar mais essas falcatruas, essas sacanagens. Sabe, vamos fazer o jogo da verdade. Eu jamais vou pedir para um jornalista, jamais eu vou pedir para a Folha, para o Estadão, para a Bandeirantes, jamais eu vou pedir, fale bem de mim. Eu não falo, seja livre. Fale mal, mas fale a verdade. Não invente história. Porque eu sei o que eu passei com as mentiras contadas e até hoje eu estou esperando que algum sacana prove uma prova. Presidente. Então aí as pessoas precisam aprender pelo menos pedir desculpa. Desculpa. Eu queria só voltar um tema. Você não acha mesmo? Vou pedir desculpa. Eu vou voltar um tema. Você pega a questão do mercado financeiro. Todo ano começa o ano. As previsões são com o mercado fazendo uma previsão catastrófica do ano fiscal. O cara é pago para isso. Todo ano. Todo ano começa o ano a mesma catástrofe. E é sempre no mesmo jornal. Um analista que você não sabe quem é, parece o Zezinho de Piracicaba. Coloca lá, o Zezinho de Caremuns. O Zezinho sabe. Aí o cara faz uma catástrofe, não, porque o governo está gastando demais. Você sabe qual é a desgraça desse país? Você sabe qual é a desgraça histórica do Brasil? É que as pessoas ficam dizendo que a gente gasta com educação, que a gente gasta com isso, e as pessoas nunca pararam para discutir quanto custou ao país a gente não ter feito as coisas na hora certa. Quanto custou a gente não ter resolvido a educação do Brasil nos anos 50, quando começou o êxodo rural? Quanto custou não ter feito reforma agrária na década de 50, quando o mundo fez? Ou seja, quanto custou a gente fazer tudo atrasado? Em nome do quê? A única coisa que é obrigado a gente pagar, que é obrigado a contar, é o juro da dívida. Então você tem que fazer o superávit, porque tem que pagar o juro da dívida todo ano. Nós sabemos que temos que pagar e nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Mas é preciso que essa gente seja mais honesta com a opinião pública. Presidente. Esse país nunca esteve tão controlado como ele está agora. Pega o que era o déficit fiscal no governo passado. Pega a loucura dos precatórios que foi feito. Ou seja, nós tratamos com responsabilidade. Sabe por quê? Porque não apenas eu, mas o pessoal que trabalha comigo tem biografia. O Haddad tem biografia. Claro. E ele não quer destruir a biografia dele inventando história. Sabe, ele quer fazer as coisas mais sérias possível. O arcabouço fiscal foi uma necessidade. Eu queria que o senhor falasse Foi uma necessidade de mostrar seriedade num momento difícil da economia brasileira. E para o próximo mandato? Você está lembrado que eu cheguei na presidenta, Rovai? O Brasil não era mais lembrado para nada. Ninguém convidava o Brasil para nada. O presidente era um eremita que ficava sozinho no mundo. Ou seja, hoje o Brasil é respeitado, e muito respeitado. O Brasil é levado em conta, e muito levado em conta. E mais importante do que isso, nós acabamos de fazer um acordo que estava há 25 anos rolando por esse mundo velho, chamado Acordo União Europeia-Mercosul. Um acordo que envolve uma população de quase 750 milhões de habitantes, e um PIB de 22 trilhões de dólares, que começa a vigorar a partir de 1º de maio. Sabe? Então, daqui para frente, nós temos um mundo todo para frente. Vamos botar o tema da política externa. Isso aqui é bem importante, e eu sou testemunha desse sucesso. Eu encontrei o senhor na viagem à Índia, e foi impressionante ali o entusiasmo dos empresários, enfim, uma coisa maravilhosa, como foi na China, como foi o BRICS, tudo muito bem sucedido. Agora, quando se fala em política externa do seu governo, e o senhor falou que o mundo está melhorando, né, que o Trump talvez vá acomodar, tem um ponto que é muito criticado. Tem um ator descontrolado que se chama Benjamin Netanyahu, né, que continua em guerra, agredindo o Líbano, né, agredindo outros países. E muitas pessoas se perguntam se o Brasil não deveria romper relações diplomáticas com Israel. Eu sei que é um tema delicado, por várias razões, mas queria te ouvir. E quero também ouvir como é que o senhor sente, como ser humano, aquelas cenas de 165 meninas assassinadas numa escola no Irã. 1 milhão de pessoas deslocadas no Líbano. Tudo isso está acontecendo, quer dizer, e como é que o senhor vê esse ator chamado Benjamin Netanyahu?
Olha, veja, eu acho que é o tipo do político que faz mal à humanidade. É o tipo do político que o comportamento dele para ficar no poder exige que ele faça o que ele está fazendo. O que não cabe na minha cabeça. Não cabe. Agora, o Israel, eu só tenho muito cuidado para falar de Israel, para não confundir o povo de Israel com o Netanyahu. O povo de Israel tem muita gente que quer paz, tem muita gente que não concorda com o Netanyahu, tem muita gente que gostaria, sabe, que não tivesse acontecido a faixa de Gaza. Mas o Netanyahu foi eleito por uma maioria, sabe, muito pequena, apertada, e continua fazendo isso. Então eu acho que o Estado de Israel, tá, ele age porque há complacência dos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos permitir, Israel não estaria fazendo o que está fazendo. Às vezes eu acho que o Israel é até utilizado para fazer determinadas coisas no Oriente Médio. Tem gente que acha que o Netanyahu manda no Trump, né? Eu não acho que ele manda no Trump, eu acho que tem uma certa subordinação histórica. Sabe, não é de hoje, há muito tempo. Ou seja, o Netanyahu, o governo de Israel, com exceção de 2 momentos históricos, sabe, que tinha governos progressistas que tentou fazer acordo de paz, a maioria não quer fazer acordo de paz. As terras que foram demarcadas para o Estado palestino até hoje estão sendo ocupadas por Israel sem nenhum critério, sem nenhum respeito a nenhuma decisão da ONU. Então, eu estou convencido que o Netanyahu é uma figura fora da linha. Ele é um político, sinceramente, não tem nada de humanismo dentro da cabeça dele. Agrediu, inclusive, Pedro Santos, Não tem. com quem o senhor vai se encontrar. Eu não tenho, veja, nós não temos embaixador lá e ele não tem embaixador aqui. Ou seja, agora, nós temos uma relação histórica com Israel. Nós temos 250 mil, quase 300 mil, sabe, judeus que moram aqui no Brasil, que ajudaram muito esse país a crescer, a se desenvolver. Nós temos que respeitar isso. Então, para a gente romper relações, é preciso ter uma coisa mais... Eu pensei em romper relações, mas a gente precisa ter cuidado. A gente não pode tomar nenhuma atitude precipitada que depois dificulta você voltar atrás. Presidente. Eu sempre estou achando que em algum momento o povo de Israel vai tirar o Netanyahu e vai eleger alguém civilizado, democrático, humanista para governar aquele país, e aí a gente pode voltar a viver com mais tranquilidade. Já que a gente está falando de países que estão sofrendo com a política do Trump, eu queria falar de Cuba. Eu estou indo, inclusive, para Cuba amanhã, vou visitar Cuba, estou levando a solidariedade aqui do pessoal da área, todos os canais progressistas que estão transmitindo, inclusive a entrevista hoje. Queria que o senhor falasse sobre o que está acontecendo em Cuba e como o Brasil pode ajudar mais Cuba. Olha, deixa eu lhe falar de Cuba. Primeiro, a relação minha com Cuba é uma relação de paixão pela Revolução Cubana. Né? Eu faço parte da geração que nasceu admirando a Revolução Cubana. Isso não significa que eu sou obrigado a concordar com todas as políticas colocadas a partir da Revolução. Eu, por exemplo, acho que, sabe, a existência de partido único não condiz com a melhor prática de exercício da democracia para participar o povo. Mas foi o jeito que eles encontraram para se organizar. E como eu respeito da autodeterminação dos povos, cada um toma conta, sabe, do seu quintal, e eu tomo conta do meu quintal. A situação econômica é a mais grave de toda a história de Cuba. Porque Cuba está faltando comida, Cuba está faltando energia, Cuba está faltando energia elétrica, falta petróleo, Cuba está faltando medicamentos, carne, seringa, esparadrapo, está faltando tudo. Está faltando tudo. A exigência dos Estados Unidos, eu imaginei que quando o Fidel morresse, os Estados Unidos iam flexibilizar o acordo com Cuba, porque o Fidel era o símbolo, sabe, do cara que tinha derrotado os Estados Unidos. O Raul tentou, sabe, também não conseguiu. Depois veio o Obama, deu uma pequena melhorada na liberação de recursos, mas depois veio o Trump, sabe, e fechou. O Biden também não fez muita coisa. E hoje Cuba está vivendo a situação mais crônica de toda a história cubana, desde a Revolução. Sabe? O Brasil tem mandado remédio, o Brasil tem mandado semente, o Brasil tem mandado alimento para Cuba.
Agora, o que precisa, na verdade, é que a China tem ajudado. A Placas Rússia tem ajudado. solares. Agora, ninguém consegue adotar um país. Ou seja, o que era preciso era ter um plano de recuperação de Cuba de médio e longo prazo. Mas aí somente os cubanos é que podem fazer. Sabe, eu acho que os cubanos poderiam ir ver no Vietnã o que foi feito no Vietnã que está dando certo no Vietnã. Eu poderia ir ver. Poderia ir ver na China o que está sendo feito na China que deu certo na China. Ou seja, porque a situação está muito difícil. Ou seja, a produção de cana diminuiu. O sonho do Fidel, quando fez a Revolução, era chegar a 10 milhões de toneladas de cana. Nunca conseguiu chegar. Sabe? Em Cuba não tem dinheiro circulando na mão do povo. Então o comércio é muito pequeno, porque se não tem dinheiro, não tem comércio. Se não tem comércio, não tem dinheiro. Ou seja, é uma coisa absurda. Então, era preciso que os cubanos discutissem um jeito. E somente eles podem escutar. Não vai ser o Lula que vai chegar lá para dar palpite. Faça assim. Agora eu ouvi dizer que o Marco Rubio chegou a dizer o seguinte, olha, se trocar o presidente, a gente vai flexibilizar. Na verdade, eles... entrevista, a entrevistadora sugeriu para o Dias-Canel renunciar. Eles estão querendo uma Delphi cubana agora. Aproveita e fala da Venezuela, presidente. Cuba não vai acontecer isso. Cuba não vai. Eu acho que os cubanos precisariam encontrar uma solução política. Sabe? E se você vai lá, aproveita e discute. Você deve encontrar com o Chico Buarque, que ele está lá. Pois é, acho que ele voltou já. Presidente, queria aproveitar e falar da Venezuela, o sequestro do Maduro, e também, o senhor falou em quintal. Qual a preocupação com essa ideia dos Estados Unidos? O Kiko e Rovai e Artuche, eu estou envolvido com a Venezuela desde que eu fui eleito em 2003. Sim. Eu lembro que eu só tinha 25 dias de mandato, eu fui à posse do presidente do Equador, que era o coronel Guterres, e lá eu tive uma reunião com o Chávez, ele estava contando a crise política lá. E lá eu tive a ideia de propor ao Chávez a criação do grupo de amigos da Venezuela. Ali fizemos o grupo de amigos. Quando foi 1h da manhã, o Chávez já tinha ido embora, que ele ia para Nova York fazer não sei o quê, e o Fidel estava muito irritado, porque o Fidel, não, vocês estão me entregando sabe, a Venezuela para o imperialismo, porque nós colocamos os Estados Unidos e a Espanha no grupo de amigos. Eu falei para o Chávez, falei para o Fidel é o seguinte, nós não estamos criando um grupo de amigos do Chávez, é um grupo de amigos da Venezuela, é para tentar estabelecer uma relação entre o governo e a oposição, não é um grupo de amigos do Chávez. E deu certo. Participou o Colin Powell, participou a fundação Carter, participou o Aznar. O Aznar, eu coloquei o Aznar porque ele foi o primeiro presidente a reconhecer os golpistas. Sim. Eu falei que tem que ter alguém que tenha crédito junto à direita na Venezuela. E deu certo, criamos um grupo de amigos e houve um referendo. E de lá para cá, eu tive muitas reuniões com Bush a respeito do Chávez, muitas com Obama. Com o Maduro foi mais difícil. Foi mais difícil, porque o Maduro não tinha a perspicácia política do Chávez. Sabe? O Chávez era muito esperto, era muito... Sabe? E a coisa ficou ruim. Quando foi ter eleições, eu encontrei com o Maduro em Santo Domingo, em Granadina, e eu falei para o Maduro, é importante que você faça essa eleição a mais livre possível e você permita a maior quantidade de observadores possíveis para que não pare nenhuma dúvida do processo eleitoral. Bem, quando chegou perto da eleição, o Celso Amorim ia para lá como observador do Brasil. E o Maduro chegou a pedir para ele não ir. Eu falei, Maduro, o Celso pode não ir se você não quiser, mas eu vou ser obrigado a dizer para a imprensa que você não quer que o Celso vá. O Celso foi sob a condição de que, chegando na Venezuela, iria conversar com o ministro das Relações Exteriores, e assim foi feito. O Celso foi lá, conversou com o ministro das Relações Exteriores, conversou com o Maduro, conversou com vários embaixadores, conversou com a oposição, conversou com toda a oposição. E na hora do Celso se despedir, o Celso me telefonou e disse, olha, aqui não há nenhuma denúncia de que houve qualquer problema no processo eleitoral. Até agora está tudo muito tranquilo.
Então, o que nós pedimos para o Maduro? Maduro, era importante que você, sabe, divulgasse as atas do processo eleitoral para que não parasse dúvida sobre você. Ele não publicou as atas. Aí ficou de mandar para nós, não mandou. Bom, então, e de surpresa mandou para a Justiça Eleitoral. O que eu fiz? Eu não reconheci o resultado eleitoral, mas também não fiquei fazendo crítica ao Maduro. Eu achava que ele deveria ter feito. Aliás, eu disse, se fosse você, convocava uma nova eleição. Ele não fez. Bom, aconteceu o que aconteceu. Tá? Aí a Delcy assumiu. Segundo o que o Trump fala todo dia, a Delcy assumiu porque ele quis que ela assumisse. Né? Ele foi tirar a Corina, foi tirar o cara que estava na Espanha, que era o que concorreu contra o Maduro. Sabe? Porque a Delcy tem que assumir, porque ela é vice mesmo, ela teria que assumir. Mas o sequestro do Maduro não deixava entender que ela era que ia assumir. Porque ela era vice do Maduro e ela é uma mulher do partido. Ela assumiu. Eu conversei com ela só um dia, depois eu não conversei mais com ela, porque eu estou vendo o Trump toda hora dizer que é tudo dele, que ele que vai vender petróleo, ele que vai comprar, ele que vai vender, vai deixar entrar lá. Uma coisa meio absurda, que eu acho que é difícil um presidente de um país mandar no outro país. O senhor tem receio que os Estados Unidos queiram interferir na eleição brasileira agora em outubro? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Receio eu não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se ele fizesse isso. Como na Hungria, né, presidente? Eu acho. Mesmo se ele usar as Big Techs, presidente. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que eu tenho acompanhado, agora mesmo, o vice dele foi, na Hungria, fazer candidato o Orbán. Ele tem o dedo podre. Ele tem o dedo podre. Ele foi lá fazer campanha. Eu tenho visto o Perón eu tenho ouvido mensagem. Eu quero ser candidato contra a embaixada americana. Eu tenho lido aqui no Brasil mensagem do Trump dando um palpite na eleição de Honduras, na eleição da Costa Rica, na eleição... Ou seja, o que eu acho absurdo é uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas os meus adversários têm um filho lá, sabe, que foi pedir para o Trump intervir no Brasil. Seu ex-camisa 10, é isso, né? Tem o filho pedindo para fazer uma intervenção americana aqui no Brasil. Virou um meme, presidente. Virou um meme o senhor cantando Trump solta meu pai, né? Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Quer dizer, eu acho isso, sabe, um erro de comportamento, sabe, tanto deles pedindo quanto do Trump. Então o senhor não tem receio? Não tem... Eu não tenho receio, sinceramente. Com relação a transformar o PCC e CV isso não me tira... Não tira o sono. Presidente, não me tira o sono. Em relação a transformar o PCC e o CV em organizações narcoterroristas, isso causa preocupação de uma intervenção aqui? Não causa. Não causa porque, veja, nós temos clareza do que significa o PCC, o Comando Vermelho. Isso está tipificado na legislação brasileira. E nós vamos enfrentar essa gente. Nós aprovamos agora a lei antifacção, sabe, que vai nos permitir ter uma atuação muito mais poderosa para tentar destruir, sabe, essas organizações. Essa é uma guerra que é nossa. Essa guerra não é dos Estados Unidos. O que nós queremos fazer parceria com os Estados Unidos é no combate ao narcotráfico, no combate ao crime organizado, sabe, no contrabando de armas. Isso nós estamos dispostos, até porque parte das armas clandestinas que vem para o Brasil vem dos Estados Unidos. E a Polícia Federal tem isso documentado, porque já fez muitas apreensões. Então, na medida que o presidente Trump queira jogar sério nessa coisa, o Brasil será parceiro. O Brasil não recusará participar, sabe, com a nossa Polícia Federal, com o nosso Ministério Público, com a nossa Receita Federal, sabe, com aquilo que a gente puder, a gente vai participar, porque nós queremos derrotar o crime organizado. Presidente, eu acho que essa entrevista aqui eliminou qualquer dúvida sobre a sua candidatura. E eu queria propor, inclusive aqui aos meus colegas, que o senhor assumisse um compromisso público, depois da convenção, de fazer uma nova rodada para debater o seu plano de governo e para que a sociedade conheça propostas, inclusive de longo prazo. Né? Todo mundo fala da juventude sem esperança, desalentada. Quando a gente passar por esse processo, convenção e a confirmação da sua candidatura,
eu acho que vale muito uma nova rodada. Com esses veículos, eu acho que isso seria muito bom. Eu queria ouvir o senhor falar para a juventude, presidente, porque aproveitando, já que a gente está nesse momento... um pouco mais jovem que o senhor, um pouquinho mais jovem. Os jovens há menos tempo. Pode ter com menos idade, mas mais jovem não tem. Jovens há menos tempo. Pode ter com Porque veja o negócio, qual é o meu dilema? Veja, eu sei que eu não consigo parar a rotação da Terra. Então ela vai rodando, eu vou ficando... Hoje eu tenho 80, depois eu vou ter 81. Mas o que acontece é que eu não deixo envelhecer por dentro da minha causa. A minha causa é renovada todo santo dia. Por isso eu estou com a minha idade de 30 anos. A minha cabeça, a minha vontade de lutar é do jovem de 30 anos, sabendo que eu tenho tudo para fazer nesse país. Andando na esteira 6 de inclinação. Deixa eu lhe contar uma coisa, Rovário. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu tenho orgulho de algumas coisas, que é o seguinte. Um jovem, uma pessoa presa no presídio de segurança máxima do governo federal, custa R$40 mil por ano. Uma pessoa presa na delegacia de qualquer estado aí custa, em média, R$35 mil por ano. Um jovem fazendo engenharia aeroespacial na única universidade brasileira que tem esse curso, que é do ABC. Um jovem custa R$20 mil por ano. No Instituto Federal, um jovem custa R$16 mil por ano. Menos da metade do que custa um prisioneiro. Eu estou dizendo isso para dizer para você o seguinte. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140 institutos federais. Eu vou entregar, no final do meu mandato, 780 institutos federais. Nós, em pouco tempo de governo, colocamos mais alunos na universidade do que toda a elite colocou a vida inteira. Sabe por quê? Porque a juventude, que ela está sempre querendo mais. Eu tive 5 filhos muito jovens, eu sei como é que se comporta a juventude. Ou seja, o que nós fizemos, a primeira coisa, foi garantir que ele tivesse possibilidade de ir para a escola. Possibilidade de chegar a ser doutor, de competir uma vaga na universidade. Esse é um valor inestimável, sabe, que vai passar para a história. Então nós fizemos mais universidades, mais campos, mais hospitais universitários. Ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse país. E agora, quando você vai dando ao jovem poder de conhecimento, você vai tendo que garantir para ele poder de ter acesso ao mercado de trabalho. Porque se ele estuda e não tem mercado de trabalho, ele vai ficar desanimado. Exatamente. E falar nisso... Só pegar um ponto aqui, quer dizer, eu lembro, presidente, quando o senhor falava, segundo mandato, teve um ano que o Brasil chegou a ser a 6ª ou 7ª economia do mundo, o senhor falava, vamos ser a 5ª, vamos passar a França. O senhor vai viver 120 anos, o senhor vê o Brasil como uma superpotência? Que Deus te ouça. Entre as 4... Não, mas é verdade, mas com trabalho. Com trabalho. O senhor vê o Brasil tem que estar entre as 4 maiores economias do mundo, 3, 5... Eu acho que o Brasil pode estar entre as 4 ou 5 economias do mundo. O Brasil tem tudo para dar. Se nós soubermos aproveitar o potencial de minerais críticos de terra rara que nós temos, se nós soubermos aproveitar o potencial da transição energética que o mundo precisa, não há por que o Brasil não dar um salto de qualidade. Estados Unidos, além do que, meu caro, além dessa possibilidade das terras raras, dos minerais críticos e da revolução energética, nós estamos, nesse instante, virando verdadeiramente o celeiro do mundo. Nós estamos agora com 40 milhões de hectares de terra para recuperar, para plantar o que a gente quiser. Então, meu caro, o Brasil tem um potencial exuberante. Agora, vamos ver o seguinte, o cara fala, mas o Lula não industrializou o país. Veja, eu tinha feito uma indústria naval que chegou a 86 mil trabalhadores. Quando eu voltei, eles tinham desmontado para 15, já está com 50 mil outra vez. Já está com 50 mil outra vez. Tem acompanhado. O PIB, o investimento nosso em infraestrutura, só para ver, foi 1 trilhão e 800 bilhões de reais, do quais 80% já foi contratado e já está sendo executado. Se você pegar a quantidade de ferrovias que fez todos os presidentes, pode pegar, não precisa esperar o Lula falar.
Pega toda a quantidade de rodovia, quantos quilômetros foi feito nos outros governos e quanto foi feito no nosso. Quantas rodovias foi feito no nosso. Aliás, vocês precisavam visitar, fazer um passeio, vocês três, pegar um final de semana e fazer um passeio na transposição do Rio São Francisco. Vamos? Para você ver o que é a maior obra hídrica do mundo em vigor. Uma obra que tem 1.700 quilômetros de canal, que tem 15 mil quilômetros de adutora, que vai levar água para 25 milhões de pessoas. Sabe? Essa é uma obra que está em fase final. Ela não termina nunca, porque cada vez que a gente está terminando, o cara fala, leva um finalzinho. E o Bolsonaro falou que foi ele fez. Faz um puxadinho para o meu estado, faz um puxadinho para o meu estado. Então ela nunca acaba. E foi Mas é muito uma combatida na época. A gente lembra como foi combatida. Não, ela foi combatida. Tem gente que dizia que o Rio ia acabar. Dom Pedro tentou fazer. Dom Pedro tentou fazer em 1846. Nunca deixaram fazer, porque a Bahia era dona do Rio, Sergipe era dono do Rio, Alagoas era dono do Rio, sabe? E nós resolvemos fazer porque o Rio é do Brasil. E um bom baiano, um bom sergipano, um bom alagoano, jamais iria lecar um copo d'água por irmão pernambucano, paraibano, sabe, cearense, sabe, jamais. Então, meu caro, é o seguinte, o país está preparado para dar um salto de qualidade. Nós, só para você ter ideia, nós criamos uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para premiar, veja que interessante, para premiar os melhores alunos das Olimpíadas da Matemática. Ou seja, você termina as Olimpíadas, você tem 300, 400 gênios. Se você não aproveitar esses gênios, eles vão embora do Brasil. Então, nós estamos ali com uma faculdade de matemática. Está entrando 100 alunos por ano, com direito à moradia, com direito à comida, para que a gente use o nosso gênio aqui. Acabamos de levar o ITA, o famoso ITA, para a Fortaleza. Por quê? É uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram no ITA são cearenses. O que tem no Ceará é interessante. Então, não é só cabeça grande, não. É inteligência. É inteligência, cara. Então, essas coisas estão acontecendo, você não tem noção. Eu estou muito otimista, muito otimista. Eu até fico brincando com algum governador. Se tirar as coisas que nós fizemos de alguns estados, praticamente fica vazio o estado. E a mesma coisa é a escola. Veja. Nós aprovamos mais 106 institutos federais. Agora, veja que interessante, tem mais 76 prefeituras, mais 76 prefeituras que já procuraram um novo ministro, que nem tomou posse ainda direito, para oferecer 76 prédios novos, prontos para entregar Instituto Federal. Sabe o que vai acontecer? Eu vou levar. Alguém vai levar, vai gastar muito, eu não vou gastar, eu vou investir. Isso aqui é o futuro do país. Esse é o futuro do país. Então, meu caro, é o seguinte, ninguém vai nos segurar. Esse é o seu legado, presidente? Fala muito de educação, esse é o seu grande legado, você acredita? Sabe por que a educação é meu grande legado? Porque, primeiro, você tem que convencer o jovem de que é exatamente nessa juventude, na época que ele é mais rebelde, que ele tem que aproveitar para estudar. Sabe? Então, não existe exemplo no mundo de nenhum país que se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, nós temos que acreditar que a educação é a principal mola propulsora, sabe, do crescimento de um país, da melhoria da cabeça política, cultural de um país. Então, nós temos que investir, por isso é que não tem preço. Não me diga, vai custar. Me diga quanto custa não fazer. Quanto custou não alfabetizar esse país? Nós agora fizemos um acordo, veja, nós descobrimos no ano passado que somente 36% das crianças se alfabetizavam até o 2º ano do ensino fundamental. Um desastre. O que é que nós fizemos? Fizemos um acordo com prefeitos e governadores para que a gente consiga, até 2030, chegar a 80% de crianças alfabetizadas no 2º ano. Este ano, chegamos a 66%. Significa que está pertinho dos 80%. E alguns estados do Nordeste a gente pode sonhar os 100%. Do Sul e Sudeste. É isso que nós temos que acreditar, cara. O resto pode esperar. Mas a educação não pode esperar. Agora, presidente, muitos jovens estão no trabalho 6x1, estão trabalhando de entregadores, de aplicativos. Eu sei que o senhor ministro Guilherme Boulos está trabalhando muito nesse sentido. Tem aí um imbróglio, eu já até lhe perguntei, mas vou devolver a pergunta. O que o senhor vai fazer para esse jovem trabalhador? Deixa eu te falar.
Nós já temos um projeto de lei no Congresso Nacional. Nós tentamos aprovar esse projeto de lei. Nós estamos discutindo agora a questão dos motoqueiros, a questão dos meninos que trabalham com entrega de alimentos. É uma coisa muito nova. Não tem uma coisa uniforme entre eles, outras são um mundo muito diferente. E eu disse ao companheiro Boulos essa semana o seguinte: a gente não tem que fazer nada de forma atabalhoada. O que nós precisamos é trabalhar com muito afinco, ouvir o máximo de gente que a gente puder ouvir, para que a gente, quando mandar um projeto de lei, seja um projeto de lei acordado por todos eles. Porque nós precisamos garantir, primeiro, eles têm que ganhar um pouco mais, porque as plataformas ganham muito, eles ganham pouco. Segundo, a gente tem que garantir um lugar para eles fazerem as necessidades deles, para eles tomarem um banho, para eles trocarem de roupa, para carregar o celular. Sabe, eu estou há um ano tentando financiar moto. Tentei trazer moto da China para vender mais barato, porque aqui uma moto custa R$17, a gente poderia trazer por 7 ou 8. Sabe, ainda estamos pesquisando isso para ver se a gente consegue ajudar para ele poder ganhar um pouco mais. Ao mesmo tempo, o que nós queremos é o seguinte: quando nós falamos que é importante a gente garantir que ele tenha um pouco de seguridade social, é porque nessa idade ninguém quer pagar nada. Claro. Nessa idade eu não quero pagar previdência, eu não quero pagar nada. Eu nunca vou me aposentar. Porque o governo cobra muito imposto. O governo, porque com 20 anos ninguém pensa em aposentadoria, cara. Sim. Eu já tive 20 anos, eu já tive 15, eu já tive 30, ninguém quer. Ou seja, mas o que é importante? É importante a gente convencer ele de que se ele pagar, e pode ser pago pela própria plataforma, sabe? Se ele tiver uma segurança social, se houver um acidente na moto, sabe, na bicicleta, no Uber, ele vai ter um amparo do Estado para ele se cuidar. O que ele não pode é ficar abandonado. O que ele não pode é ficar abandonado. Eu tenho muita gente que eu conheço, sabe, que a gente falava: gente, você pode pagar até 5 mínimos, você pode pagar até 6 mínimos. Mas a pessoa, na hora de pagar, quer pagar sobre o mínimo necessário. Aí depois, quando vai receber, recebe sobre o mínimo também. Aí fica reclamando. Então, nós estamos cuidando com muito carinho disso. O Marinho e o Boulos estão envolvidos em encontrar uma solução para que a gente dê a essas pessoas. E agora o Zé Guimarães, que o senhor vai dar posse também. E agora a questão do 6x1, a questão da escala é o seguinte, cara: o que é que nós precisamos fazer? Não é possível que a gente está quase 60 anos trabalhando 8 horas por dia. Pois é. Sabe? Não é possível que, com o avanço tecnológico que houve no mundo, a gente não possa diminuir a jornada para deixar um tempo mais livre, para estudar, para o lazer, para cuidar da família. O mundo está exigindo isso, essa molecada tem que aproveitar essa energia dele e pedir para que a gente faça as coisas acontecer, faça pressão em cima do governo, faça pressão em cima do Congresso Nacional. O dado concreto é que nós não estamos governando para nós temos que governar para eles. E se eles demonstrarem essa disposição, não há por que a gente não dar a eles a jornada que eles precisam e os direitos que é necessário. Presidente, nós Faltou uma última pergunta só. Vamos rodar nós três. Yuri Alberto e Neymar na Copa. Mas vamos fechar com o ponto, que agora a gente vai acompanhar a posse do Zé Guimarães, né? E claramente o ambiente político parece ter melhorado aqui em Brasília. O sinal disso é a indicação do Messias, né? Que parece que vai passar. Eu queria perguntar o que o senhor espera do Messias no Supremo. E passo para o Rovai e o Kiko também, para a gente colocar um ponto final para já encerrar. Eu queria falar da democratização das comunicações. Você sabe que é um compromisso meu histórico, né, presidente? A gente está aqui e nós somos canais desse segmento aí. O senhor acha que num quarto mandato seu é possível trabalhar isso de forma mais, digamos assim, como prioridade? Kiko. Yuri Alberto e Neymar deve ir para a Copa ou não? Então, é Messias, democratização da mídia e Copa. Messias, você também? Não, Neymar. Ele quer saber se o Neymar vai para a Copa. Neymar deve ir para a Copa e a sua expectativa para a Copa. Eu vou começar pelo Neymar. Pelo Neymar. Porque eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E aí o Ancelotti perguntou para mim: você acha que o Neymar deve ser convocado? Eu falei: Ancelotti, se ele tiver fisicamente preparado, ele tem futebol. Se ele tiver preparado, ele tem futebol. É preciso saber se ele quer. Pelo jeito não quer. Se ele quiser, ele tem que ser profissional. Sabe, ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, ele pode se espelhar no Messi. E ele vai para a seleção, porque ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome, ele tem que ir pelo futebol.
Tá? É isso, Neymar. A questão do Messias. A indicação do Messias é pela capacidade de conhecimento jurídico que tem o Messias e pelo compromisso dele com o Estado brasileiro e com a nossa Constituição. Então eu mandei ele para lá, porque eu acho ele bom, vai dar conta do recado, e eu espero que ele seja uma pessoa que encha de orgulho o povo brasileiro por ter um ministro da Suprema Corte do Pódio do Messias. E a democracia do meio de comunicação, eu acho, viu, Rovaia, até um dia eu gostaria de discutir fora da entrevista, Sim. se a gente está fazendo as coisas certas. Porque eu lembro de muitos amigos meus, sabe, que, não, porque agora eu pego um telefone celular, eu só vou assim uma câmera, eu vou bater a Folha, eu vou bater o Estadão. Quando a gente entra em campo, a gente percebe que não é tão fácil. Não é bem assim, não. Não é tão fácil, é difícil. Muita gente que não deu certo. Sim. Eu acho vocês uns heróis. Por Deus do céu. O esforço que vocês fazem todo santo dia, sabe, eu acho. O que nós precisamos trabalhar é como é que a gente pode, num governo democrático, ajudar para que todas as pessoas possam, que estão trabalhando no meio de comunicação, ter mais facilidade de trabalhar, ter mais possibilidade, inclusive aporte financeiro, como se dá para todo mundo. Quando a gente fala disso, sabe, presidente, a gente não está falando da gente, viu? Não, Para deixar sei, claro. Quando eu falo assim dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, chegar lá, naquela ponta, instrumentos para eles poderem contar suas histórias. Eu me pergunto todo dia, por que um filho meu não faz uma live e não faz sucesso? Tem tanta gente que faz Tem sucesso. uma neta. Por que eu não faço um sucesso? Eu vou fazer uma live quando eu deixar presidente. É capaz de ninguém me ouvir, porque está todo mundo dormindo na televisão. Agora, então, mas eu acho que é o seguinte, o que nós precisamos discutir é o seguinte, é o que precisa fazer. Tá? Naquilo que o governo puder fazer para facilitar, sabe, o exercício pleno da democracia na meio de comunicação, nós vamos fazer. Você nunca vai ver da minha parte tendo um endurecimento com qualquer coisa. Acho que todo mundo merece respeito. Agora, a única exigência que a gente tem que fazer é o seguinte, cara, seja leal com a informação. Não manipule a informação. Não ideologize a informação. Ou seja, a informação é o fato. Nós estamos sentados no nosso quarto aqui, essa é a foto. Você não pode inventar que nós não estamos aqui. Você não pode tirar um de vocês e colocar outro aqui. Colocar a foto do caminhão de lixo. Que a inteligência artificial vai permitir. Sim. Vai permitir. Então, todos nós precisamos estar juntos na garantia do exercício pleno da livre liberdade de imprensa nesse país. Todos nós. Porque se a gente não estiver junto, se a gente não estiver irmanado, sabe, o fascismo e as suas mentiras de fake news, as metas da vida, vão tentar dominar os meios de comunicação. É isso. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente. Bom, Muito obrigado. Kiko, Obrigado, presidente. prazer, querido. No programa desta semana, você vai saber como foi a Assembleia do dia 28 na Alesp. Vai ver o ato em solidariedade a Cuba e vai conhecer um livro sobre as comunidades quilombolas. Acompanhe. No dia 28 de abril, terça-feira, os profissionais da educação realizaram uma assembleia da categoria em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na manhã do mesmo dia, a APUESP reuniu seu Conselho Estadual de Representantes para avaliar a conjuntura e reafirmar sua pauta em defesa do salário, da carreira e dos direitos dos professores. Após a reunião realizada nesta manhã de terça-feira, dia 28, do Conselho Estadual de Representantes da APUESP, um ato realizado aqui em frente à Assembleia Legislativa visa pressionar os governos contra o projeto de lei 1316, que muda muitas regras na educação pública do Estado. Salve, salve! Professores e professoras do Estado de São Paulo! Que satisfação termos aqui mais uma vez nas ruas por uma luta que nós temos tido. Aliás, é incessante a nossa luta. E é importante, sim, teremos que entender também o momento conjuntural. Nós temos que entender que é importante nós podermos
fazer um pleno debate público, né, do que significa um Estado democrático de direito e um Estado autoritário. Nós estamos entendendo que essa é uma reforma administrativa da educação e que, é óbvio, vai ter efeitos perversos na qualidade da educação. Porque, ao invés de atacar o problema da educação pública, que é a falta de investimento, a falta de valorização, a falta de condições mínimas para que o trabalho pedagógico seja feito, o governo opta em punir, em sancionar, em vigiar, em assediar os professores. Na verdade, nós estamos falando de uma reforma administrativa disfarçada de um projeto de lei que teria a intenção de regulamentar, de acertar algumas questões no dia a dia das escolas. Mas é um projeto muito ruim, sobre todos os aspectos. Mas que se possa buscar mediar, é um projeto que ataca a questão das faltas que os professores têm direito, segundo a legislação existente do plano de carreira dos professores, do Estatuto do Magistério, da legislação estadual. É uma política de privatização, é uma política de reduzir o poder público dentro das unidades escolares e jogar na mão da iniciativa privada. Vamos continuar nessa luta por vocês, filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse projeto começa a tramitar hoje no plenário, começa o debate hoje no plenário, e parece que depois de 6 horas é que ele pode ir para a pauta de votação. Mas quem está aqui resistente, junto com a professora Bebel, nossa deputada, que é fundamental, tem feito um trabalho gigante no sentido de denunciar o governo do Estado de São Paulo, mas também propor alterações no projeto, que aí são fundamentais para minimizar os efeitos nefastos que a sua aprovação poderia recair sobre as professoras e os professores. A sessão da Alesp, que iria discutir o projeto de lei, foi adiada por falta de quórum. Na Casa de Portugal, a APOESP esteve entre as entidades presentes no ato em solidariedade ao povo cubano, defendendo o fim do bloqueio econômico imposto à ilha. O ato, realizado em São Paulo no dia 27 de abril, buscou chamar atenção para as graves violações que a política intervencionista dos Estados Unidos tem causado, e contou com a presença do Cônsul-Geral de Cuba em São Paulo. Eles dizem que Cuba é um Estado fallido. Não, meus queridos companheiros, Cuba não é um Estado fallido. Cuba é um Estado cercado. Cuba tem sido uma referência de qualidade em serviços sociais universais e gratuitos. A educação é um dos melhores exemplos. O país tem uma das taxas de alfabetização mais altas do mundo. Cuba que tem uma história, né, muito bonita, né, uma luta por justiça social e que eles conseguiram avançar muito. Não há uma criança que passe fome em Cuba, apesar de toda a crise. Não há uma criança que esteja fora da escola, apesar da crise. E nós, professores e professoras do Estado de São Paulo, não poderíamos estar aqui sem fazer essa reverência à necessidade de solidariedade entre nós, e a educação tem um papel fundamental. A APOESP, ela é protagonista de várias iniciativas que defendem a democracia não só no Brasil, com a determinação dos povos. A intervenção dos Estados Unidos em Cuba ou em qualquer país do mundo é inaceitável do ponto de vista até de tratados internacionais. O Trump tem uma postura de um verdadeiro tirano, né? De alguém que usa do seu poder militar para poder intervir nos países. Então, a nossa solidariedade a Cuba é por uma questão humanitária. O bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba já dura mais de 60 anos. E o governo Trump tem endurecido ainda mais as regras, o que só ressalta a relevância de manifestações de solidariedade ao povo da ilha. Cuba, ao longo de 67 anos de revolução, sempre foi muito solidária aos povos oprimidos do mundo, enviando médicos, enviando professores, e agora é a hora de nós retribuirmos
que nós estamos vivendo, né, uma ordem mundial, não é uma nova, uma velha ordem mundial, aí muito marcada pela direita, pelo fascismo. E a gente, na verdade, tem visto uma sanha muito grande do presidente norte-americano Donald Trump de, enfim, atingir os países, exatamente aqueles que têm riquezas. E, ao mesmo tempo, nós estamos no momento de ter essa luta inconteste em defesa das soberanias nacionais. O que os quilombos têm a ensinar ao Brasil de hoje? Essa é a reflexão proposta no novo livro de Jefferson Celos, A Luta pela Ressignificação dos Quilombos. Então, o que eu estou propondo quando eu falo em ressignificação? Há um debate aí, há uma disputa entre dois sentidos dos quilombos. Um sentido mais passadista, mais retrógrado, colonial, voltado aí àquilo que aconteceu no Brasil colônia, no Brasil império, até a abolição, ligado à ideia de local, né, de negros e negras que foram escravizados e fugiam, né, da escravização em busca da liberdade, da dignidade, de garantir o seu direito à vida. Mas ficou essa questão de ser um espaço restrito de ligar à ideia de fuga. Então, quando a gente começa a olhar desde o início dos quilombos, não é só um aspecto de local de fuga que a gente está focando. A gente está pensando aí, propondo, né, isso que o livro traz, que ali é um local de criação de novas relações sociais, uma nova organização social, política, econômica e também jurídica, né? Então eles vão criando direitos desde a luta contra a escravidão e a partir daí, em todos os períodos históricos brasileiros, eles vão se ressignificando. Vocês percebam assim que no título eu não trato do direito. Só que toda a caminhada, toda a trajetória dos quilombos e dos quilombolas, os que lutam dentro dos quilombos, ela traz um diálogo, uma construção jurídica. Então a luta quilombola é uma luta jurídica também, que é uma luta por direitos, pela dignidade, por liberdade e também uma luta pelo direito, pelos novos sentidos e possibilidades do direito. Então eu defendo no livro que eles são protagonistas, sujeitos, atores do direito. Discutir quilombos, e aí volta na primeira questão, não é um aspecto só de passado, é um aspecto atual e projeta luzes para o futuro. Então a importância de estudar não é só olhar para trás, é vivenciar hoje e projetar os próximos passos, não só para eles, mas para todos nós. Então defender o projeto dos quilombolas, né, o projeto desse quilombo ressignificado, significa contar uma outra história do Brasil, significa contar uma outra história do direito, uma outra história dos poderes constituídos do nosso país e uma outra história da escola. Entender por que a escola não enfrenta isso. Enfrenta em 2 laudas, 2 folhas, falando de Palmares, que foi a maior expressão e a mais duradoura, isso é inegável. Mas no Brasil está todo polvilhado aí de quilombos, né? Então foi construído desde, né, o século XVI por quilombos, né? Das áreas rurais e nas áreas urbanas também. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe o portal e as redes sociais da APUESP para se informar sobre a nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.